Existe uma ideia que pode de verdade mudar a forma como a fé é percebida. É a ideia das três vozes. Vozes que costumam ser ignoradas e que talvez expliquem por que, às vezes, a fé parece incompleta. E são três vozes que, de alguma forma, já foram ouvidas a vida inteira, mas cuja origem ou real significado talvez nunca tenham sido de fato percebidos. E se a gente pensasse o seguinte: e se a santidade não for algo distante, sabe? Um ideal a ser alcançado lá no futuro, mas algo que já está acontecendo aqui dentro, agora. Mas, se isso for verdade, então, por que, mesmo com fé, por que algo ainda parece incompleto? Essa é uma das ideias mais profundas e também mais ignoradas sobre o que significa ser humano. E entender isso de verdade pode ser transformador. Existe uma estrutura muito antiga, uma forma de entender esse problema moderno de se sentir incompleto. É um mapa que revela as nossas vozes interiores. E essa estrutura é assim, olha só. O sacerdote santifica a criação, ou seja, ele revela o sagrado no mundo material. O profeta santifica a história, trazendo um senso de justiça ao tempo. E o sábio santifica a vida cotidiana, encontrando sentido na rotina. São três figuras, três movimentos. E o mais impressionante, todas elas vivem dentro de nós. E não são ideias abstratas, não. São impulsos reais. E o ponto crucial é este: quando uma dessas vozes se cala, toda a estrutura fica desequilibrada. Vamos começar pela primeira, a voz do sacerdote interior. Ela fala sobre o corpo santificado. E o jeito que ela se comunica é surpreendente. Ela fala através do corpo. Sabe, isso pode soar estranho, porque a gente aprende que o sagrado está no invisível. Mas o corpo, com seus ritmos, seus limites, ele também ensina a reverência. A voz sacerdotal é exatamente esse impulso de honrar o corpo como um templo, um lugar de presença divina. A ideia não é fugir do físico, mas sim transformar a existência material num ato de adoração. Não se trata de rejeitar o corpo, mas de consagrá-lo, de tratar o corpo com significado. E isso nos leva a uma percepção fundamental. O problema não é sermos físicos demais, é termos esquecido o significado do físico. Quando os limites do corpo são ignorados, sabe? Quando ele é tratado só como uma máquina, a própria vida que ele sustenta deixa de ser santificada. Mas aqui tem um problema. E se essa ordem toda se acomodar? E se tudo parecer certo, mas lá no fundo algo estiver profundamente errado? É exatamente aqui que surge a segunda voz, a do profeta interior, a alma inquieta. A voz do profeta é radicalmente diferente da do sacerdote. Ela não traz conforto, pelo contrário, ela interrompe. É a inquietação que quebra o silêncio confortável. O profeta, essa consciência interior que simplesmente não consegue ficar em silêncio diante da injustiça. É aquela sensação que desperta quando algo parece errado. Essa voz transforma a fé em responsabilidade e exige coerência entre o ritual e a compaixão, entre o que se acredita e como se vive. Só que essa voz carrega um perigo. Sem equilíbrio, a indignação que ela gera pode acabar se tornando destrutiva. Aquele fogo que aquece e purifica, se ficar descontrolado, pode destruir tudo. E aí surge a pergunta: quem é que equilibra tudo isso? Quem impede que a ordem do sacerdote vire rigidez e que o fogo do profeta vire caos? Bom, é aqui que entra a terceira e a mais silenciosa de todas as vozes, a do sábio interior, a mente renovada. A voz da sabedoria, ela tem uma natureza diferente. Ela não grita, ela discerne. Ela não reage de imediato, ela observa. Ela faz perguntas onde os outros já têm todas as respostas. Sabedoria não é só acumular informação, é a capacidade de discernimento. É uma transformação da mente que permite enxergar além da superfície, encontrando significado onde os outros veem só rotina. É a voz que aprende a esperar, a habitar as perguntas sem ter pressa por respostas. Ok, agora que as três vozes foram apresentadas, fica mais fácil entender a crise da nossa época, a crise da fragmentação. E é aí que mora a raiz daquele sentimento de incompletude. Veja bem, quando ficam isoladas, as partes se corrompem. O corpo, que é a voz do sacerdote, sem as outras, vira um hábito mecânico, uma máquina. A alma, a voz profética, se torna um caos sem direção, e a mente, a voz do sábio, se torna uma coisa distante, abstrata.
A gente chama essa divisão de vida moderna, mas na verdade é fragmentação. E talvez seja por isso que tudo parece tão incompleto. O problema não é a falta de intensidade em cada uma dessas áreas, mas a profunda falta de integração entre elas. Então, qual é o caminho a seguir? É o caminho da integração, a jornada para se tornar uma pessoa inteira. A plenitude não está em escolher uma dessas vozes, mas em permitir que elas conversem entre si. E a aplicação prática é surpreendentemente concreta. Cuidar do corpo ativa o sacerdote. Praticar a justiça ativa o profeta. E renovar a mente ativa o sábio. São 3 vozes, mas um só chamado à totalidade. No fim das contas, tudo converge para uma verdade essencial. Ser humano, em sua forma mais plena, é tornar-se uma pessoa inteira. E talvez ser santo seja apenas isso. Para receber mais conteúdos como este, inscreva-se no canal Texto e Contexto.